Os slides serão os capítulos 1 e 2. Pronto, agora iniciou a gravação. Então, o assunto já foi finalizado. Nosso primeiro capítulo, nossa primeira prova, né? Serão os capítulos de slide 1 e 2 e os correspondentes dos livros, certo? Até a parte de passagem de eletroduto, alocação de elementos, né? Tomada, entre outros, interruptores, pontos de luz, quadro de distribuição e passagem dos fios, divisão de circuitos e, finalmente, a passagem dos fios. Então, foi mais ou menos isso que a gente Professor, agora é, pode professor, falar. Pois não. licença, desculpe interromper. As suas aulas continuam assim sem ter frequência, né? A frequência vai ficar mesmo Pelos pelos exercícios, exercícios que isso. posta, né? Uhum. Eu pergunto porque eu já recebo o link, quando recebo, já assim na metade pro fim da aula, entendeu? Não recebo no começo. A gente fica perguntando no WhatsApp a um e a outro. E aí a preocupação E realmente é, é de sabe que ter quando eu falta. colocava o aviso, chegava de imediato no e-mail de vocês. O aviso No meu do. não. Eu não sei se tem mais alguém com esse problema. Mas o meu só chega bem depois. É, chega no e-mail. Acaba que, às vezes, eu coloco, chega primeiro, até antes de eu entrar no link já tem gente. Interessante. Eu vou tentar fazer Se com. Eu não não tiver sabia olhando, eu realmente. perco a Eu não aula. sabia. Eu vou colocar no dia anterior agora, para não ter esse problema. É bom você ter me avisado. Eu já posso. Na verdade, eu posso gerar a qualquer momento. Eu gero na hora, porque às vezes tem algum imprevisto, aí eu acabo. Mas aí vou gerar agora da semana toda, logo num dia só. Aí não vai ter problema, não. Ou pode Tá gerar um certo, link único obrigado. também, se não tiver aula eu aviso, eu já posso deixar os dias marcados. Eu vou fazer isso agora, que eu precisava que chegava de imediato para todo mundo, mas deve ter algum problema em alguns realmente, no envio de e-mail. Pronto, pode ser, eu vou gerar um link único, só mudando as datas, adicionando novas datas, fica até melhor. Bem, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu propus aqui no início, para já até o final da aula de hoje, eu posso abrir aqui alguns projetos, acabou não sendo possível corrigir todos. Aliás, acabando não corrigir nenhum, vou iniciar ainda as correções dos projetinhos que vocês fizeram, né, no exercício daquele do final do slide. Então, eu vou abrir e vou, quem permitir aqui, quem não se opuser aqui a essa prática, né, eu posso abrir e vou abrir aqui e já vou vendo, olha, isso aqui foi uma decisão boa que você tomou, aquela dali poderia ter sido melhor, isso daqui está certo, isso aqui está errado, enfim, já vou fazendo como se fosse uma análise do projeto de cada um de vocês. Quem quiser, se, e aí vai dar para olhar uns dois ou três durante a aula de hoje, e você já tem uma noção do que eu gostaria que fosse apresentado no projeto em si, né? Então, quem se disponibiliza aqui a tornar público a sua atividade, pode colocar Só aqui. não abro o meu, professor, que tá o mais troncho e errado possível. Não, não, mas não se preocupe, não. Eu quero que você apresentando, e aí você me justifique por que você tomou aquelas decisões, para que outros, talvez eu seja o mesmo problema de outros colegas, entendeu? E aí eu digo, não, isso Não, aqui é que o meu tá errado é mesmo. assado, Eu poderia fiz às acertar nisso, pressas. naquilo, entendeu? Então aí já dá uma. Não tem problema não, não tem coisa errada não. A atividade é um momento disso, a tarefa é isso. Tanto que eu não vou considerar a pontuação da presença, ou a presença e a pontuação completa para se acertou ou errou. Não vai ter isso. Enviou na data correta, tem a pontuação. É justamente para fazer com que vocês tentem, né? Até que vocês errem alguma coisa. Esse é o grande objetivo. Eu vou ver aqui o de Raíssa, que ela falou primeiro aqui, né? Aí depois a gente vai ver na sequência de Mirella e de Everton. Pronto, vamos ver os três aqui. Deixa eu abrir aqui, Raíssa. Abrir Raíssa, próximo.
Eu falei, mas é pra ele não mostrar o meu que ele tinha. Mostre só o dos outros, o meu tá muito feio. Não se preocupe, não. Deixa eu ver como é que eu barro aqui. Tá errado, tá faltando um monte de coisa. Bem, vou abrir aqui o de raiz e compartilhar com vocês. E vamos já analisar. O Raíssa já fez no AutoCAD, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Sim, aqui também não tem problema. Tá com medo? Não tem problema fazer à mão, se você não tiver ainda. Enfim, você não era nem obrigado a fazer no AutoCAD, mas também não era obrigado, não. Pode fazer à mão. Deixa eu Achei mais fácil você de organizar. ah, E a mão ficou confusa. ótimo. Já vai treinando. Bem, aqui foi a primeira parte, né? Aquela parte que você tem que fazer antes, que é a definição dos mínimos, né? Para a sala, no caso aqui eu vou me basear no perímetro, deu 12 metros, então de 4 em 4 vai sobrar um 0,2, 0,6 aqui, né? De 5 em 5, tomada e iluminação. Então, para iluminação, eu pego os 6 primeiros e depois de 4 em 4 inteiros. Então, aqui para iluminação da área, né? Deu 9,9 de área. Para iluminação, eu pegar os 6 metros quadrados para 100 e 4 inteiros, acabou que talvez os 100 fosse suficiente aqui. Se eu pedisse o mínimo, eu vou até olhar o enunciado, como é que está aqui, que eu nem me lembro mais. Acho que não tinha nem anunciado, né? Tinha não. Ou tinha, deixa eu ver aqui no slide. Mas às vezes é porque sempre tem um aluno espertinho, sabe? Eu tenho que me precaver contra o espertinho. Que acontece o quê? Às vezes o aluno vai lá e pede, e eu peço. Alguns valores eu botei a mais. Pronto. Não, mas não tem problema não, você fez certo. Mas só que às vezes, pronto, aqui não tem especificando nada, tem só faça o levantamento depois de almoçar, Tá bom? Só para trabalhar. Aqui, ó, eu vou pedir para vocês fazerem o levantamento de tomadas e iluminação. Não especifiquei nada, mas na prova, eu já antecipo para vocês aqui, certo? Já um spoiler aqui da prova. O que aconteceu já? Eu solicitei, aí teve um aluno que pegou, não está errado, mas ele foi lá e colocou iluminação em todos os cômodos de 400 VA. Está errado? Não. Mas claramente ele padronizou tudo, não botou os cálculos aqui, não botou aquelas subdivisões, e aí não me deixou muito seguro que ele sabia a regra mesmo, que sabia o que era o mínimo, que é o importante. Ele simplesmente saiu colocando tudo uma potência elevada, 500, não lembro o valor, acho que foi 500 VA. Botou 500 VA de iluminação para todo mundo. Está errado, professor? 500 VA no banheiro, na cozinha, no dormitório? Não, vou dizer que está errado, não. Aí eu percebi, né, a malícia ou não. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou colocando, olha, coloque o mínimo, e se quiser colocar mais, informe que foi a mais ali, efetivamente. Então, para que eu saiba que você sabe a regra, entendeu? Eu saiba para que eu, como professor, entenda que se for para dimensionar o mínimo, você sabe dimensionar o mínimo no momento que você estiver fazendo a prova. Você sabe a regra que foi passada aqui, que está apresentada na norma. Então, é isso, entendeu? Então, no caso aqui, eu gostaria que até você botasse 100 mínimo, estou colocando 60 a mais, alguma coisa nesse sentido. Botei embaixo, professor, o valor e eu botei adotou. Pronto, isso, na hora do cálculo, perfeito. Aqui, ótimo, valor achado, valor adotado. Isso aqui, ó, exemplo aí, nota 10, Raíssa, parabéns. Então, se na hora da prova cobrar algo parecido, se quiser colocar a mais, calcule o valor achado e coloque o valor adotado. Perfeito, porque aí deixa bem claro que você sabe dimensionar o mínimo, mas aí você colocou uma coisinha a mais para garantia de reserva, certo? Ótima ideia. Mesma coisa com a quantidade e potência das tomadas, certo? Se ela prevê lá 4 tomadas, você quer colocar 5, não tem problema, pode fazer.
se prevê aqui, ó, eram 3 de 100, eu quero colocar 4 de 100, beleza. Essa aqui você manteve na Copa, era 4, né? Na Copa, as 3 primeiras de 600 e uma de 100. Mantém aqui a mesma quantidade. E aí vai, na cozinha colocou 2 a mais. Se quiser colocar logo uma tomada de uso específico, já pode especificar também. E aí não tem problema. Esse aí eu tinha feito antes, né? Aí na última aula retrasada, você explicou que essas não eram as específicas, que eu estava com essa dúvida. Aí eu já corrigi e mandei novamente com as específicas, que eu não tinha colocado no projeto. Pronto, você vai colocar a mais específicas, né? Porque as tomadas de uso geral, elas seguem essas potências, né? Se você quiser colocar uma específica a mais, você vai colocar a potência do equipamento que ela vai funcionar. Bem, então, ok, aqui as regras, o dimensionamento, vamos lá para o projeto, está aqui as dimensões, você recolocou aqui, está aqui a legenda, então já definiu aqui a simbologia, que inclusive você já usou o S, né, que eu mostrei na última aula, e muitos projetos, vocês podem até depois, quem tiver interação, o pessoal da EGEC, por exemplo, o pessoal da... Tem empresa júnior só de arquitetura também, não tem? Como é o nome da empresa de arquitetura? Tem, não, acho que É a EGEC, né? Tem escritório modelo só. Ah, tá. Então, se tiver algum projeto que vocês peguem, algum membro aqui da EGEC, provavelmente pode ter o S também, certo? Como interruptor. É uma simbologia também comum de se encontrar, além da bolinha menorzinha do que o ponto de luz. Pode usar sem problema. Como eu sempre digo, deixe na legenda. Uma tomada dupla, tá aqui a tomadazinha, as duas, tá na legenda, tá tudo aqui bonitinho, beleza. Eletroduto pelo chão, ou laje, eletroduto pelo, certo, quando não tem gesso, né, coloca direto pela laje. Eletroduto passando pela parede, fase, neutro, terra, retorno. E aí as tomadas que vão ser identificadas vão ser aquelas que tiveram a potência maior do que a potência de 100 VA, provavelmente. Então, estão aí as dimensões, vamos aqui para o projeto. Aí, a primeira coisa que a gente faz, vamos escolher o lugar do quadro, né? Aí, eu vou colocar o quadro aonde? Eu não gosto de colocar dentro de quarto, dentro de banheiro, dentro de... geralmente, a gente prevê, eletricamente falando, aí depois a gente pode falar até, discutir até arquitetonicamente falando, mas, eletricamente falando, qual é o melhor local para ela ficar? O melhor local em qual sentido? Das menores distâncias para as cargas, principalmente para as cargas mais pesadas. É no meio, né? Eu vou ter condutores menores, porque se eu coloco um aqui na entrada da casa, eu vou ter um condutor de quanto? Tem que ver aqui a cota, não sei, vai dar uns 3 mais 3, vai dar uns 15 metros na diagonal aqui. Então, talvez eu tenha uma distância de 15 metros, e até uma casa pequena. Em casas maiores, eu posso ter distâncias de 30 metros do quadro para a tomada. Isso daí vai influenciar no que a gente vai ver na segunda unidade, que é o dimensionamento do fio. Quanto mais longo o fio, maior a resistência dele. Então, nunca é bom ter condutores muito longos entre o quadro e o equipamento em si, a tomada em si. Então, quanto mais central aqui, e principalmente no centro, não necessariamente geográfico, mas o centro de carga, quanto mais próximo a maioria das tomadas, melhor. Porque aí a distância entre as cargas, as principais cargas e cargas de grande potência, principalmente, vão desbalancear um pouco, e o quadro, melhor, certo? Então, aqui foi uma boa posição, por trás aqui não tem... Então, eletricamente está ótima posição, aí arquitetonicamente está interessante, aí vocês podem avaliar até melhor do que eu. Geralmente, os arquitetos preferem não colocar em áreas que têm um apelo visual muito grande, ou que tem uma visão, por exemplo, uma sala, né? O pessoal vai e coloca um painel bonito, coloca um sofá, uma mesinha, quando vê tem um quadro de distribuição no meio da parede da sua sala. Aí Professor, eu tenho uma dúvida justamente sobre isso. Pode falar. Situação em que o quadro estava entre uma cozinha integrada e a sala, numa cozinha americana, sabe? E aí, para resolver essa situação estética, foi feito um painel em marcenaria,
e deixou meio que oculto, só que ainda com uma portinha para poder acessar. Não, não tem problema não. Assim, fechado, ou ele tem que ser num lugar aberto, com ventilação? Não, pode ter a portinha cobrindo, pode ter um painel cobrindo, desde que não impossibilite a abertura, né? Seja ali possível de você abrir, né? E geralmente a gente deixa, e como a casa é um ambiente em que os moradores vão saber onde estão as coisas, né? Diferentemente de um ambiente público, de um ambiente que é até importante, uma questão de segurança, né? O poder ligar e desligar, acionar e desligar para uma manutenção, ou em algum caso de emergência até, enfim, eu poder acionar esse sistema, eu prefiro deixar à vista mesmo, em locais públicos. Agora, numa casa, a gente pode deixar escondidinho, uma paredezinha escondida, mesmo numa área como cozinha, ou mas com um painelzinho na frente, desde que, logicamente, seja possível abrir quando no momento que você quiser, possa abrir. Eu não posso colocar atrás de um armário embutido, aí vai ficar preso, né? Não vou ter acesso a essa instalação, ou talvez eu tenha que arrastar o armário para ter acesso, enfim. Aí já eu não colocaria aí, já não é interessante. Agora, em qualquer local que eu consiga, sem maiores dificuldades, abrir uma portinha, abrir alguma coisa que esteja escondendo essa caixa de passagem, esse quadro, né, e eu conseguir ter acesso a ele, não tem problema não, pode colocar. Certo? Então, é mais essa questão desse apelo visual, né, para arquitetônico se colocar em ambientes muito atrativos da casa, vamos dizer assim, né? Então é isso. Aqui a gente tem a sala, a copa, acho que o B é a cozinha, que é a despensa, né? Aqui é a área de serviço, aliás. Então o quadro ficou aqui nesse hallzinho, pequenininho aqui, certo? Os elementos já foram desenhados, acho que não teve nenhuma. É o three-way, deixa eu ver. É um interruptor paralelo. Sim, aí uma dica, Raiz. Geralmente a gente não vê misturado os dois assim. O S, o interruptor simples, e a bolinha como interruptor paralelo. Eu até pensei que fosse uma luminária de um arandela, isso daqui, aquela lumináriazinha de parede. Geralmente a gente vê, se for o S, todos os interruptores seguem o S. E aí aqui é informado, bota S2 para um interruptor de 2 seções, S3 ou 3W para dizer que é o three-way, ou 4W, four-way, aí segue esse padrão. Acho que eu mostrei ontem, não foi essas? Certo. Entendeu? Ou aí não misturas, porque aqui mesmo eu fiquei, cadê o interruptor aqui? Eu pensava que era luminária de parede, mas agora que eu entendi. Então, aqui são os dois three-ways que foram colocados, aqui o ponto de iluminação da sala, aqui foi um interruptor normal, aqui dois three-ways também, acho que é a copa, né? Aqui, copa, dois three-ways, na cozinha, dois three-ways, na área de serviço normal, aqui é o quê? No quarto normal, só um interruptorzinho, no banheiro também, não, cadê? Aqui o S normal. Aí outra coisa, pronto, outra dica que eu vou dar. A iluminação, ó, eu nunca vou colocar a mesma letra em duas lâmpadas que são controladas por interruptores diferentes. Eu vou olhar a casa toda, inclusive os dois pavimentos. Se eu tiver 24 lâmpadas, vai ser de A a Z, certo? Eu tinha botado essas letras, só que aí eu tinha feito, para cada lâmpada, eu tinha botado um circuito, tipo, mandado fase e neutro para as lâmpadas tipo, de A, de B, no mesmo circuito, né? Só que eu achei que estava errado. Aí eu voltei, Não, botei mas é do todo o mesmo circuito planejamento. mesmo. Você pode mandar do Ó, mesmo circuito. a de Tipo, cima circuito tá 1 B, que é é outro até circuito. importante, outra coisa, Raíssa, é até importante aqui em algum lugar, eu não sei se você fez, não, em algum lugar, importante não, é imprescindível, em algum lugar, você me dizer quais são os circuitos aqui, né, para que eu não tenha que olhar um por um e identificar. No caso aqui, o circuito 1, cadê o circuito 1? Eu não estou nem achando o circuito 1 aqui, quem é? Estou vendo 2, o 1, O circuito 1 é do chuveiro.
O do tá. chuveiro eu não Circuito conheço. 1 do chuveiro, o 2 é esse aqui. O 2 é outra tomada também específica. Específica, o 3 O são 3 é as gerais. tomadas gerais Aqui, de a 600, eu acho. área de serviço e essa daqui da cozinha. 3 tomadas, 2 da área de serviço e uma da cozinha. Não, 2 da cozinha. As tomadas ficou trocado aqui. E essa daqui é 2 também, né? Uma daqui que é 2 também. Beleza. Ó, geralmente outra coisa, pessoal, que eu não gosto de. Se for tomada de uso específico, tudo bem, certo? Colocar 2 circuitos diferentes no mesmo cômodo. Mas isso pode causar até perigo, certo? Isso aqui pode causar até um risco de choque elétrico, que é o quê? Por exemplo, circuito 4 é o quê? É tomada também, né? Não é de uso específico, não. É, tomada de uso geral. Pronto. E o circuito 3, eu acho que são as tomadas aqui da cozinha. E também mistura com umas tomadinhas aqui da área de serviço. Então, dentro do mesmo cômodo, eu tenho tomadas do circuito 3, 3 aqui dentro da cozinha, 3 tomadas do circuito 3, 2 tomadas do circuito 4. Uma tomada do circuito 2, mas pelo menos o circuito 2 é uma tomada específica, né? Mas eu estou falando em relação a essas do 3 e do 4, porque o que acontece? Às vezes você está na cozinha, desligou um disjuntor, aí vai e desliga essas 3 tomadas, aí você pronto. Todas as tomadas da cozinha estão desligadas. Aí você vai lá e mexe aqui nas do 4, o eletricista vai lá e mexe aqui e toma um choque, entendeu? Mesmo sabendo que para seguir lá as normas de segurança, ele não é só desligar o disjuntor, ele tem que fazer o teste e tal, mas a princípio pode-se levar a pessoa ali que está no ambiente a induzir que no momento que ela desliga as tomadas normais, as tomadas gerais tomada de uso geral de um ambiente, todas daquele ambiente foram desligadas também. Eu prefiro colocar todas as tomadas do ambiente de uso geral no mesmo circuito, certo? Então, Certo. está todo mundo no mesmo circuito. As de uso geral. As de uso específico, não. Essa daqui, é o que esse de 500 watts aqui? Qual é o equipamento específico? Geladeira. Pronto, aí você vai e deixa lá a geladeira ou qualquer outro equipamento de uso específico. Inclusive, ele pode ficar, como é um equipamento pequeno, pode ficar no mesmo circuito, mesmo sendo de uso específico, pode ficar no circuito 3 também, não tem problema não. Entendeu? Não é, em nenhum momento é obrigado que uma tomada de uso específico tenha um circuito próprio para ela, certo? Tanto que você botou aqui outra, né? Só que em outro cômodo. Então, ela pode ficar, inclusive, todo mundo no circuito 3 aqui, sem problemas. Pronto, aí vamos ver. E sim, e é bom também, na hora de uma prova, de uma avaliação ou de um projeto, vocês especificarem aqui de uma próxima tarefa Aí eu vou quais dizer que vai ser elementos. todos os elementos que tem nesse no circuito. Isso. Colocar lá, tomada de uso geral da cozinha, tomada de não sei o quê, o circuito 1 tem esse daqui, o circuito 2 tem esse ali, o circuito 3 tem essas daqui, enfim, especificando o que cada circuito, as cargas compostas em cada um dos circuitos. Bem, aí vamos para a passagem dos eletrodutos, certo? Então, já desenhou aqui, já alocou os elementos, dividiu os circuitos, pode melhorar a divisão de circuitos, vamos para a passagem dos eletrodutos, né? Então, vai surgir tudo daqui, ó. Vai sair tudo do quadro de distribuição, certo? Então, aqui eu já estou vendo que estão 1, 2, 3, 4, 5 ramificações saindo do quadro de distribuição. Beleza. Aí aqui tem do quadro de distribuição, eu venho aqui um só para o banheiro. Aí você botou pelo piso, esse é pelo piso, é? Esse laranja, deixa eu ver aqui, cadê? Pisolagem. Pisolagem, né? Essa casa tem jeito? Eu nem sei, pessoal. Mas Mas eu botei ela passando pela caixa. Acho que pode ser pela caixa também da iluminação. Eu tentei encaixar ela que não passasse por outros eletrodutos. ela podia vir direto aqui, não precisava nem passar pela...
Mas aqui não é pelo piso, no caso, né? Essa daqui. Sua intenção não foi dizer pelo piso. Não, porque como ela é alta, né, acho que não seria muito viável. Não teria necessidade. Então, pode ser azulzinha, podia ser até essa azulzinha mesmo. Passava por aqui e chegava no geralmente eu acabo usando só o contínuo e o tracejado. 2 tipos só. Mas se você quiser especificar mais, porque aí, se for contínuo pela parede, eu sei que está passando pela parede, né? E se for contínuo no meio do cômodo, eu sei que está passando pelo gesso. Aí, se você quiser ainda colocar... E aí, tendo gesso, não precisa passar pela laje, né? Não precisa cortar a laje, estou dizendo isso. Se tem o gesso, não precisa cortar a laje em nenhum momento, a não ser que tenha algum cômodo aqui que o cara quis um pé direito maior, sei lá, não sei, e quis cortar a laje, né? Mas eu acho difícil, acho que eu nunca vi alguma coisa nesse sentido de ter alguns cômodos com gesso e outros sem no mesmo pavimento, né? Mas enfim. Então, colocaria aqui o azulzinho mesmo, saindo dele, do quadro, indo direto para essa tomada, certo? Aí chegou nessa tomada aqui, só passa um circuito, cadê o circuito dele? Aqui em cima, só vai ele. Base neutra e terra. Porque você falou que o chuveiro era mais Isso, potente, perfeito. Você né? vai ver que vai ajudar, agora quando a gente iniciar a segunda unidade, você vai ver a importância dessa decisão aqui. Então, beleza, colocou aqui, vamos para o circuito vamos mais para os eletrodutos, né? Então, saiu um eletroduto dos 5 só para cá, esse azulzinho veio para esse ponto de iluminação, esse ponto de iluminação liguei com esse daqui, e aqui fui ligando para esse daqui, pronto. Então, daqui fui para o banheiro, do banheiro fui para, acho que é um quarto aqui, né? É um quarto 1, e do quarto 1 vim para a sala. Beleza. Tranquilo. Esse circuito ligou os 2 quartos e a sala só, e o banheiro. Isso. E Beleza. o outro é só para cozinha, copa e serviço. Aí daqui vim para esse azulzinho agora. Vim para o hall veio para o interruptor do hall e veio para a copa, né? Aqui é copa, isso. E vim para a copa. Aí da copa vim para isso aqui para a cozinha e da cozinha vim para a área de serviço. Beleza. Ah, tá. Aqui também ele ligou esse quarto. É o quarto. Acho que é o quarto 2, né? Eu liguei esse quarto 2. Beleza, então, tranquilo. E qual é a outra saída? Pronto, aí tem esses outros 2 laranjinhas tracejados. Esse daqui veio para a geladeira, que é desnecessário, não precisava. Da geladeira poderia vir desse mesmo, até da parede aqui, enfim. Não precisava ter um específico, um eletroduto específico só para... E nem colocou o fio aqui, não foi? Faltou o fio também, viu? Colocar os condutores que estão nesse eletroduto. Esqueci. Aí colocava aqui que aqui no caso é só o circuito 2, então desnecessário. Poderia vir de outro ponto qualquer aqui, de outro caminho de eletroduto. Até daqui, ó, só era trazer para cá, pronto, estava resolvido. E esse daqui tá indo para também 1000 watts, poderia vir por aqui também, por esse circuito aqui mesmo, que tinha trazido para cá, não teria problemas não, potênciazinha normal. Então, esses 2 aqui não seriam tão necessários. Vamos lá. Pronto, outra dica que eu dou. Aqui ficou ok, certo? Ficou ok, não teve muito problema. A passagem dos eletrodutos ficou boa. Mas só que a preocupação que eu tenho, vocês querem reduzir o número de eletrodutos que saem do quadro e acabar fazendo um arrodeio muito grande. Porque aqui, ó, vamos lá, para chegar aos fios nessa tomada aqui, qual a distância da tomada, essa tomada dupla, né, para o quadro? Aqui deve estar uns 3 metros, né? Agora vamos ver o tamanho do fio que vai chegar para passar esses 3 metros de distância linear aqui no projeto, né?
Olha o tamanho do fio. Ele sai daqui, entra entra nessa lâmpada, passa por esse caminho, vem para esse daqui para chegar nele. Entendeu? Não tem problema não. Pode ser assim, beleza. Só que às vezes é melhor realmente a gente pegar um outro eletroduto. Se você ligasse daqui para cá, eu já ia ficar preocupado. Porque, poxa, olha o comprimento do condutor, o arrodeio que ele tem que fazer para chegar. E fio hoje está caríssimo, né? Então, às vezes se torna até mais dispendioso o custo Acho que só para essa parte da sala era melhor ter puxado um direto do. Daqui quadro, pertinho, né? traz para cá, ó, pá, resolvido. Entendeu? Daqui para cá, resolvido. Então, tá errado? Não, não tá errado, entendeu? Mas é só, poderia melhorar, e nos projetos que vocês fizerem daqui para frente, ou na hora que você receber caso vocês não forem analisar um projeto, você já tem esse ponto crítico, entendeu? E dizer, olha, meu cliente vai se ferrar aí na compra de fio, porque a distânciazinha bem pertinho desse interruptor aqui, para chegar ao fio nele, meu amigo, ele vai ter que passear por aqui, depois vir por aqui para chegar aqui. E tá vizinho aqui, né? Então, se eu chegasse logo nesse ponto de iluminação e daqui descesse, seria um caminho mais curto a ser percorrido, né? Então, é só você sempre imaginar a hora da execução, imaginar a hora da conclusão do serviço para evitar algumas voltas desnecessárias. O que mais eu estava falando aqui? Pronto, então isso daí, beleza. Vamos agora, pronto, ligou todos os elementos de teto, aí vamos descer para as paredes, né? Então, estou aqui nesse elemento de teto, já comentei que eu poderia descer para essa parede, ou interligar aqui, vizinho, não precisava desse eletroduto. Mas aqui as ligações estão ok, está na mesma parede. Eu já vou fazendo a conexão pela parede, não precisa fazer 2 descidas, e principalmente quando elas têm da mesma altura, ó, 2 tomadas médias, uma dupla e uma simples. Na cozinha, aqui é tomada baixa, né? Porque aqui é uma janela, eu acho, né? Aqui é uma janela, aí eu passei por baixo da janela, beleza. Mas só é prestar atenção quando é uma... Eu tinha botado inicialmente em média, mas depois da aula que você fez a revisão de exercício, aí você falou que era melhor botar por baixo, aí eu tentei. Pronto, tranquilo. O que mais? Beleza, passou aqui. Pronto. Com essas 3 tomadas, né, do circuito 3, é todo mundo do mesmo circuito. Aí pronto, beleza. Veio por aqui, saiu interligando tudo pela parede. Beleza. Aqui também. Parede. Pronto, a passagem dos eletrodutos está ok, dos elementos de teto para os elementos de parede. Então, ok. Por aqui, beleza. Pronto. Ok. Só esse daqui que eu tiraria, né? Que eu já tinha comentado. A passagem desse eletroduto, eu ligaria por aqui. E a tomada também da geladeira é desnecessária. Bem, e aí os fios, vamos lá para os fios, né? Circuito, vamos para a iluminação aqui da sala. Para circuito de tomada não tem segredo, é mandar fase neutra e terra. Então, sai do quadro, aqui, por exemplo, está saindo circuito 4, circuito 3. Olha, não é circuito A, viu? Pronto, outra coisa aqui, ó, não é A, B. A, B não é número de circuito. A, B é o interruptor, é o tipo de lâmpada que eu vou ligar. E quem vai receber a letrinha? Quando é que eu vou colocar uma letrinha aqui? Só em retornos, certo? Eu não coloco letrinha em fase, e nem aqui, por exemplo. Não vai ter letrinha aqui. É só quando aparecer retorno que vai vir a letrinha, certo? Porque... Agora, para especificar o circuito, mas aí tem que ser em número, né? Ah, tá, entendi. Como se fosse o circuito... É como se fosse o circuito A. É em número. Circuito é número, deixa circuito número e letra para
interruptores e lâmpadas. Certo? Circuito é sempre número. Bom, mas eu entendi agora, então, o circuito A, que no caso, enfim, é um número, 3 e 4. Então, aqui tem as tomadas do circuito 4 e a iluminação. Aqui veio... Por que veio 3 para cá? Porque está alimentando... Cadê as tomadas do circuito 3? Essa daqui, né, do circuito 3. A tomada aqui do banheiro. Veio só para só para essa do banheiro. Só para essa daqui mesmo, né? 600 PA, aí eu quero separar. Pronto, beleza. Então, só veio para essa daqui mesmo, por isso que ela saiu por esse eletroduto aqui, porque aqui em cima não tem nada de 3, e aqui por baixo também não. Só aqui desse lado aqui que vai vir o 3 também. Opa, olha aí, ó. Aqui na cozinha, aqui é a copa, né? Na copa e na cozinha, nos dois locais, que tem tomada do circuito 3, né? Mas só que ele tem que sair do quadro. Isso. E aí ele tem que tá passar... não tá nesse, né? Passar por aqui, não tem circuito 3 aqui, tá vendo? Ele não veio por aqui, aí do nada aparece aqui. Tá vendo? Então ele tem que estar aqui. É tanto coisa que a pessoa esquece. Entendeu? Isso aqui é outro erro muito comum, do cabo não passar em um eletroduto e aparecer em outro. Você acaba esquecendo mesmo, mas é só depois uma dica, vá acompanhando, sai. Tá a minha tomada aqui, então, tomada 3. O condutor tem que passar por esse eletroduto, chegar nesse ponto, tem que passar nesse, tá aqui o 3 também, ó, passou nesse, aí daqui tem que chegar no quadro, aí aqui não tá o 3, então, tenho que adicionar nesse caminho aqui o 3. Vai fazendo o caminho inverso até chegar no quadro. Todo circuito tem que sair do quadro, certo? Vai fazendo o caminho inverso do equipamento, do dispositivo, da tomada, do interruptor, da lâmpada, enfim, até o quadro. Então, seria adicionar o 3. Aí vamos lá para os three-ways aqui. A fase desse circuito A, né, que vai ser um número depois. O neutro chegou onde ele queria. A fase eu vou escolher um dos dois, escolheu essa daqui de baixo, dentre os dois interruptores paralelos. Porque a porta está para lá, né? Geralmente eu gosto de colocar interruptor onde a porta vai se abrir. Aqui, entendeu? Não sei, porque aqui vai estar a maçaneta, sua mão vai estar meio que aqui, no acesso, mas é uma escolha também, eu não vejo problema não, mas eu colocaria aqui esse interruptor, colocaria nessa parede aqui, na parede próxima à maçaneta. Sempre. Você guarda isso na memória. Interruptor, parede próxima à maçaneta quando a porta estiver fechada. Pronto, aqui ok, beleza. Aí vamos lá, escolheu esse interruptor aqui de baixo, fase, sai 2 retornos, em direção a esse vem o retorno final, ok. Tomada é fase neutra e terra sempre, fase neutra e terra, beleza. Aqui essa iluminação é só fase, volta, retorno, beleza. No banheiro aqui, cadê o interruptor? Tá aqui. Opa, não, tá certo. Ó, aí também eu gosto de botar uma distância, aqui ficou perfeito, tá vendo? Ficou uma distânciazinha. Eu identifiquei quem é o circuito B e identifiquei quem é o circuito 4. Aí, para não ter dúvida, por exemplo, que o neutro é de um ou de outro, aqui eu já ia dizer, olha, por que você mandou o neutro do circuito A, mas depois eu vi que estava o 3 também, porque aqui não precisa do neutro, né? O neutro chega na lâmpada só, circuito de iluminação, mas depois eu vi que realmente esse neutro é do circuito 3, e não da iluminação, né? Na iluminação só chega a fase na lâmpada e volta o retorno para ela aqui. Beleza, tá certo. Então vamos lá para a cozinha aqui, para a copa. Então na copa saiu o circuito B de iluminação, aí aqui é só o interruptorzinho, aí aqui vem circuito B, fase neutro, o neutro chegou onde queria, a fase você mandou para baixo, aí vem 2 retornos e volta um retorno só, ok.
copa, tá ok. Aí o 4 vem subindo para cá, junto com o B e o 3. Aí o B aqui, a fase veio para esse de baixo, vem 2 retornos, sobe os 2 retornos para cá, volta com um retorno só, ok. O 3 chegou aqui, vem por aqui para alimentar esse. O 3 segue para cá para alimentar esse, junto com o B. O 4 desceu para cá para alimentar essas 3 tomadas pela parede. E aqui depois veio o B para cá, ok. Beleza. Aqui a gente já tinha analisado, eu acho. Não, acho que não. Que é o quarto. No quarto tem cargas do circuito de iluminação e do 4, do circuito 4. Circuito de iluminação é o A, então aqui tem que passar A e 4. E aqui A e 4 também. Ah, não, A e 4 já vem para cá, né? A e 4, ok, chegou. Então eu fiz o caminho inverso, o A e o 4 que estão aqui no quarto chegam lá no meu quadro de distribuição. Aí tomadas, fase neutro e terra. Fase retorno para iluminação. E aqui fase neutro e terra. Fase neutro e terra do 4. Ok. Pronto, tá ok. Tá ótimo, Raíssa. Só essas alterações que eu sugeri aqui, né? Obrigada. E não ficar anotado, tudo ok. Mas foi um ótimo projeto. Bem, Raíssa já foi. Alguém teve alguma dúvida aqui? Quer perguntar alguma coisa sobre o de Raíssa? Tem como aumentar o zoom? Eita, só vi depois. A gente decide quem representa reto em curva. Sim, é uma questão estética. Geralmente eu não gosto. Pronto, aqui, ó. Boa pergunta. Eu não gosto aqui, por exemplo. Se o seu eletroduto não vai passar por esse elemento, eu dou uma puxadinha aqui para ele passar por fora. Certo? Porque aqui não tem para que o eletroduto entrar aqui nesse. É um circuito só, um eletroduto puro aqui. Só para esse. Só tem um circuito passando por ele. Então não tem necessidade dele passar por essa caixa. Ocupar uma entrada e uma saída dessa caixinha de passagem do teto aqui. Então passa até por fora. Aí dá a curvinha, passa por fora. Mas, aí assim, aqui também, ó, não tinha, porque, aí por isso eu boto uma curvinha para ele ficar fora um pouquinho. E é isso. Aqui também não tinha necessidade de passar esse daqui. Porque, professor, minha dúvida era, ou eu passava pela caixa ou passava por cima do eletroduto. Aí eu achei que ia ficar mais atrapalhado, aí achei que era melhor botar. Mas, não, eu entendi. Aí também passar por eletroduto fica feio, fica cruzando, aquele cruzamento, e aqui não teve cruzamentos. Sim, é outra coisa. Você fez bem aqui, não fez praticamente nenhum cruzamento de eletrodutos, e não fez também um caminho fechado, que é muito comum aluno, quando está começando, fazer caminhos fechados. O que são caminhos fechados? São, por exemplo, eu estou aqui, ó, do quadro, para chegar no A, eu não fiz esse arrodeiozinho, eu não vim para chegar na sala, nessa tomada aqui dupla. Eu não tive que fazer esse arrodeio, sair daqui, vim para o banheiro, do banheiro vim para esse quarto, do quarto vim para a sala, e do teto da sala que vim para cá. Mas aí muita gente acaba fazendo o quê? Ligando do quadro, fazendo uma nova ligação para cá, direto para a sala, do quadro para a sala. Aí fica um caminho fechado. Está vendo aqui um caminho? Ou seja, para todos os elementos eu tenho 2 caminhos diferentes para ir. Isso é desnecessário. Era melhor romper um dessas conexões. Porque ela se torna desnecessária, se torna redundante. Certo? Quando eu faço caminho fechado, você está falando de um eletroduto para uma só iluminação? Uma lâmpada? Isso, o caminho fechado que eu digo, eu quero deixar os caminhos, toda carga, seja lâmpada ou tomada,
vai ter um único caminho para chegar no quadro. Não tem duas opções diferentes, entendeu? Se eu ligasse esse quadro a essa, do jeito que está aqui, né? Fizesse mais uma ligação do quadro até aqui. Deixa eu ver aqui, dá para arriscar? Não sei. Acho que esse aqui. Dá para arriscar aqui, aqui a assinatura. Acho que dá para fazer aqui assim. Vai em ferramentas, professor. Ferramentas, né? A aba lá em cima, do lado do nome da Raíssa. Ah, esse aqui é só um pontinho. Abaixo. Comentários. Do lado de preencher e assinar comentários, você clica em cima. Pronto, aí tem um lápis do lado. Pronto, obrigado. Então aqui, ó, se eu fizesse essa ligação, aqui, daqui para cá, certo? Aí, o que eu ia ter na prática? Eu fiz do quadro para cá. Essa carga aqui, essa lâmpada, tem esse caminho para chegar no quadro e tem esse outro aqui, ó. Então, são dois caminhos. Eu fiz um caminho fechado do quadro para essa lâmpada da sala, para a lâmpada do quarto, para essa do banheiro, para o quadro de novo. Entendeu? Então, estou me tornando redundante aí. Tem um caminho redundante. Eu poderia matar esse daqui, pode tirar esse daqui, eu alimentaria todo mundo do mesmo jeito. É uma outra solução, sem problema. Certo? Ou poderia matar esse daqui e manter esse daqui. Enfim, eu poderia ter outras opções. Então, eu não faço caminhos fechados. Não devo fazer caminhos fechados no meu circuito. Deixa. É como se fosse dar uma volta, né, por cima. Assim, Oi? parece que tá dando uma volta, né? Não sei. Isso, ficou. Olha o caminhozinho que ficou. Ficou esse caminho. Se eu fizesse isso daqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. E vou mudar aqui a cor para o azul. Mais ou menos esse azul aqui. Então, se eu fizesse esse caminho aqui, saísse do quadro e fosse para cá. Pronto. Agora eu vou botar vermelho para vocês verem. Aí é. Oxi, rapaz, ele mudou a cor do negócio. Mas enfim. Aí aqui eu teria de eletroduto todo essa voltinha aqui, né? Essa redundância de ter uma volta fechada. Todos os meus elementos, por exemplo, para chegar ao circuito nesse ponto de iluminação, chegar à fase neutra aqui, poderia chegar tanto por um lado quanto pelo outro. Entendeu? Isso daí é redundância, isso daí é desnecessário. Não quero que fique redundante assim. É que quando muda, muda tudo, né? Vou fazer outro tracinho com outra cor. Enfim, entenderam? Deu para entender. Beleza, vamos ver o próximo aqui. Mais alguma dúvida sobre esse projeto? Quem era na sequência aqui, o outro é... Mirella. Raíssa já foi, quem escreve Mirella? Mirella Riso, com 2 L's, vamos lá. Mirella Riso. Vamos lá para o de Mirella. Pronto, colocou a legenda, usou aquele padrão, né, de bolinhas, quadro de distribuição, caixa de passagem, tomadas, eletrônico no piso, parede e teto, fase neutro, retorno e terra,
E botou a divisão de circuitos, ótimo, Mirella, parabéns. Iluminação 1, tomadas da sala, do quarto, do hall, da copa e do banheiro 2. Aí o que acontece? Lá na norma, ele solicita aqui na parte, aqui logo no comecinho, aqui a gente já solicita que fique meio que separado, ó, da copa dos outros ambientes, as tomadas da copa dos outros ambientes. Então, se fosse para colocar, eu colocaria, tipo, tiraria a copa do circuito 2 e colocaria no circuito 3, certo? Então, já colocaria copa e cozinha juntos. Não misturaria com outros cômodos. Por que se faz essa recomendação? Porque geralmente são áreas molhadas, né? Áreas de lavanderia, de cozinha. Copa é menos molhado, né? Mas, enfim, tá ali no hall também. Área de serviço e tal. Então, colocaria junto, tiraria a copa e colocaria no 3. Chuveiro, aí você, além do chuveiro, colocou uma tomada de uso geral. No 5, para as tomadas de uso específico da cozinha. No 6, tomadas de uso geral da área de serviço. Assim, no 7, uma tomada de uso específico da área de serviço. Aqui. Então, ficaram 7 circuitos. Aí fez as divisões aqui. Tomada. Depois a gente vê o desenho. Aqui já é o desenho. Depois a gente vê o desenho. Então, aqui ficou, na área de serviço, colocou uma de 1.500. Na área de serviço ficaram 3 de 600. Certo? Que é de 3,5 em 3,5. Então, ficou 3 de 600 e uma TUI de 1.500. Totalizando 3.300, ok. E essa de 1.500, eu acho que está aqui, máquina de lavar roupa. Cozinha, ficou aqui o perímetro, ficou 13, então ficou 3,5 mais 3,5 mais 10,5, mais 3,5, 14. Então ficam 4 tomadas, sendo 3 de 600, uma de 100. Aí aqui ficou uma a mais de 500, que foi a geladeira, e uma de 6.000, que foi, a cozinha dela é azul, que foi o fogão, deve ser um fogão elétrico, e uma de 2.000, que foi o micro-ondas. Micro-ondas não tem 2.000, não, acho que muito 2.000 com micro-ondas. Pode até depois dar uma olhadinha naquelas normas, eu acho que tem no máximo uns 500, 600 para o micro-ondas, certo? Mas é bom sempre dar uma consultada. Não sei se especificamente tem algum que possa ter 2.000, acho muito difícil. Tem um micro-ondas, geralmente são equipamentos de potência mais baixa. Beleza, deu isso daqui, iluminação, ficou isso daqui, copa, não tem nenhuma tomada de uso específico, banheiro botou o chuveiro, e aí não tem mais nenhuma tomada de uso específico. Beleza, vamos lá para o desenho. O quadro colocou aqui por trás da porta da copa. Não tem problema não. Não vejo muito problema não para ser. Colocou aqui por trás da porta da copa. É uma área que já vai ficar meio, quando a porta estiver aberta, né? Fica meio escondidinho. E também é muito difícil. Esse projeto que eu peguei aqui no livro é meio estranho, né? Tem uma sala com uma porta para a copa. Geralmente não se tem essa porta, né? Tem uma entrada direta aqui da sala para a copa, mas, enfim, quiser colocar essa porta aí nessa sala, dificilmente uma sala tem porta aqui, eu me recordando. Tem apartamento, não tem, mas, enfim, aqui decidiu-se colocar. A boa posição, tranquilo. Aí vamos ver aqui a passagem dos eletrodutos, né? Esse aqui foi o geral para
do geral para o interno, para o parcial, pelo piso, né, já que a gente não tem teto, é uma área aberta aqui, então bota pelo piso. Aí aqui os eletrodutos. Sim, vamos. É a divisão de circuito que a gente já viu. Aí aqui os eletrodutos. Você mandou do quadro, tá saindo 1, 2, 3, 4, 5. Além desse que está entrando pelo piso, estão saindo 4 eletrodutos. Esse daqui vindo para o hall, esse daqui vindo para. Aí ele vem para o hall, do hall vem para o banheiro, do banheiro vem para o dormitório, beleza? Não tem essa ligação aqui, né? Então, ele para aqui, esse caminho. Aí, para a sala, ele vem aqui para a sala e só vem para a sala mesmo, fica por aqui mesmo. Pronto, faltou a numeração, já observei aqui, ó, é sempre bom identificar a Mirella está aí? Acho que está, né? Oi, tô aqui, tô aqui. Pronto, Mirella, faltou só identificar o circuito dos condutores, porque aí a gente fica meio perdido. Se você sempre botar aqui, e aqui, por exemplo, iluminação, circuito 1, agora esse daqui deve ser o circuito 2, né? Tomadas da sala. Aí você identificar sempre que tiver um condutor no eletroduto, um circuitozinho passando, você identificar qual circuito é ele. Não apenas nas cargas, mas nos condutores também. Aqui, ok. Aí aqui ele veio para a copa, da copa eu interligou na cozinha e pronto. E esse daqui foi um só para o chuveiro, perfeito. E para só o chuveiro mesmo? E para essa tomada, né? Então, aqui tem condutores do circuito, deve ter depois condutores. Não, peraí. Tá como um circuito único. Uhum. Então, deve ter também aqui condutores, mas tem, né? No caso, é o mesmo circuito. Além do chuveiro, essa tomadinha de 100, que é uma coisa que eu não faria, certo? Porque é como aquela parte que eu tinha comentado da Copa, né? Tomada de uso geral do dormitório aqui, você colocou 1, 2 tomadas de uso geral em um circuito e uma terceira em outro. Aí vai lá o camarada, desliga o disjuntor do quarto, desliga essas duas, jura que essa daqui desligou, quando vai lá, não desligou. Então, do cômodo, não divida. No cômodo tem uma de um e as outras duas do outro, né, do quarto aqui. Então, ficou aqui, cadê o quarto? É o circuito 2 e uma tomada só ficou do circuito 4. Então, vou botar no circuito 2 também. Aqui você fazia a ligação até pela parede. Poxa. Ela tava em outro circuito, mas aí, como eu tive que puxar o fio da caixa até o chuveiro, ele ia passar por cima, eu fiz, não, então, esteticamente, vou botar aqui para não cruzar. Não precisava. Bom, aqui acho que você até tinha deixado aqui esse neutro da lâmpada para o three-way, talvez pensando, o neutro terra, talvez por... Ah, foi. Eu esqueci de apagar, porque antes estava por aí pela parede mesmo. Uhum. O neutro terra não precisa passar aqui agora. Beleza. Vamos continuar analisando. Bom, então os eletrodutos estão ok. Sim, o que vai para cá, né, para cima. Como é aqui o quadro. Aí esse daqui chega aqui com fase neutro terra. Aí por isso que é importante dizer qual fase, qual neutro, qual circuito. Deve ser o circuito 2 apenas, né? Pronto, olha aí que interessante agora que eu observei. Vixe, olha aqui, olha a quantidade de circuitos que vai passar por aqui. Como a gente está olhando, aparentemente, desse quadro para essa lâmpada aqui, desse quarto, nesse eletroduto, só tem 2 circuitos. O de iluminação, fase neutra, e mais um. A pessoa, não, esse daqui deve ser o circuito 2, porque quando eu fui ver o quarto, tem essa tomada aqui, que é circuito 2, tem essa aqui, que é circuito 2. Puxa, que estranho, ficou 2 e 5 aqui do outro lado. Tem que passar o circuito 5 também, então.
Aí, aqui dois, mas só que do quarto para a área de serviço, é o mesmo caminho que está vindo de lá do quadro de distribuição, né? Só tem esse caminho aqui. E aqui tem circuito 6, tem circuito 7. Então, se eu for voltando aqui, aqui tem que ter, não é só um fase neutro e terra, tem que ter o fase neutro e terra do 7, o fase neutro e terra do 6, aqui, o fase neutro da iluminação, tudo Ô, nesse professor, caminho aqui, nesse eletroduto aqui. Oi. essa era até uma dúvida minha, se eu tinha que repetir o fase neutra e terra, Repete. 5 circuitos, eu repito 5 ou eu boto os números? Repete os 5. Tem que colocar. Você tem 5 Ok. circuitos, vão ter, todos de fase neutra e terra, vão ter 15 tracinhos ali, 15 símbolos diferentes, né? 3 de cada circuito, triozinho, fase neutra e terra. Por isso que às vezes fica apertado, aí você vai e coloca uma linhazinha de chamada, coloca um A, um B, um C, alguma letra, e lá embaixo, fora do desenho, você bota ó, aquela letrinha lá de cima lá, era correspondente a esses condutores aqui, quando ficar muito apertado. A gente tem que repetir tudo. Então, aqui, ao invés de colocar só esses daqui, né, teria que colocar fase, neutro e terra do circuito 7 e vir lá até chegar lá embaixo, até o quadro. Fase, terra, fase, neutro, terra, em todos os eletrodutos até o quadro. Do 7, mesma coisa com 6, mesma coisa com 1, que é esse de iluminação aqui. Então, aqui seriam 8 condutores que passariam nesse caminho. 3 do 6, 3 do 7 e 2 do de iluminação, que é 1. Certo? Aqui a iluminação está ok, entra fase, volta retorno. Aqui, pronto, aqui tem o 5 também, né? O 5 você está alimentando por esse caminho. Então, aqui vem o 2 e vira o 5 também. Faz a terra do 5 também. E aqui você atravessou a parede, né? Colocou já aqui um de cada lado. Então, aqui, ó, olha a quantidade. Vai sair o circuito 1 de iluminação, o 2 dessas tomadas, o 5 dessas duas, o 6 e o 7. Tudo isso nesse eletroduto que está saindo do quadro para esse ponto de iluminação. Me perdi. Explica de novo, por favor, por que tem que ter tanto e qual é o condutor que tem que ter esse monte de tracinho. O eletroduto, ó, vamos lá. O caminho que eu, vamos pensar nos eletrodutos pontos de iluminação. Não pense ainda nos elementos de parede, não. Então, eu saí desse eletroduto, desse quadro, vim com o eletroduto para esse ponto de iluminação aqui. Certo? Então, esse daqui é um dos pontos de iluminação do quarto, né? Dividiu em 2. Aí dele eu vim para um outro ponto de iluminação, no quarto também, no dormitório. Depois eu vim para a área de serviço e pronto. Certo? Então, ou seja, para a iluminação da área de serviço, para esse ponto aqui, o único caminho que eu tenho dele para o meu quadro de distribuição é passando pelo dormitório 2 para depois chegar no quadro de distribuição. Ok? Então, do quadro, eu vou ter que sair com o eletroduto para o dormitório 2, de uma vir para outra lâmpada, de um ponto de iluminação vir para outro ponto, e desse outro vir para a área de serviço. Aí daqui da área de serviço, do ponto de iluminação no teto, eu desci para as paredes, para as tomadas e para o interruptor. Mesma coisa no dormitório, mesma coisa aqui na outra. Beleza. Então, quais são os circuitos da área de serviço? Tem um circuito, tem essa tomada no circuito 7 e tem 3 no circuito 6. Certo? Tem uma tomada do 7 e 3 do 6. Quais são os circuitos do quarto 2? Tem uma tomada do 2 e essa outra do 2 aqui também. E essas tomadas que não estão no dormitório, mas foram ligadas, ó, estão viradas para o outro lado, né? Foram pela proximidade aqui, acabaram sendo ligadas o circuito 2 e o circuito 5, que é esse circuito da cozinha aqui. Certo?
Então, ou seja, do quadro, eu vou ter que alimentar essa tomada que é do 2, vou ter que alimentar essa tomada que é do 5, vou ter que alimentar as lâmpadas que são do circuito 1, e vou ter que alimentar essas tomadas do 6 e essa do 7. Então, do quadro para esse ponto aqui, do dormitório, vão ter que sair todos esses circuitos, que é o único caminho para chegar neles. Então, vai sair daqui, nesse eletroduto aqui, vão sair os condutores do circuito de iluminação, que ela botou já aqui, né? Primeiro ela botou já aqui. Vai sair o condutor fase neutra e terra do circuito 2. Vai sair um fase neutra e terra para o circuito 5, que é alimentado por aqui também, por esse caminho. Vai sair um fase neutra e terra para os circuitos da área de serviço, que são o 6 e o 7. Certo? Então, aqui vai vir fase neutra do 1, da iluminação, fase neutra e terra do 2, segundo, fase neutra e terra do 5, fase neutra e terra do 6 e fase neutra e terra do 7. Então, todos esses circuitos vão sair nesse caminho aqui, ó. Vão sair desse caminho aqui, do quadro para esse ponto de iluminação aqui. Vão sair todos esses condutores, fase neutra e terra, fase neutra do 1, fase neutra e terra do 2, fase neutra e terra do 5, fase neutra e terra do 6 e fase neutra e terra do 7. Certo? Tudo nesse caminho aqui. 1, 2, 5, 6 e 7. Então, todos esses circuitinhos aqui vão estar dentro desse eletroduto. Porque é o único caminho que eu tenho, só você voltando aqui, né? Para chegar para o 7, chegar a fase neutra e terra aqui, ele tem que passar por onde? Em direção ao quadro de distribuição. Tem que passar por esse caminho aqui, tem que passar por esse caminho aqui, e tem que passar por esse caminho aqui. Para o 6, que estão chegando nessas tomadas aqui da área de serviço, tem que chegar nessa caixa de passagem aqui do teto, e por sua vez vai passar da área de serviço para o dormitório por esse eletroduto, de uma caixa do dormitório para outra por esse eletroduto, e finalmente do dormitório para o quadro por esse eletroduto. Tá? Aqui também vai passar o 6. Mesma coisa com o 2, mesma coisa com esse 5. Tá? E com... Ô, professor, uma dúvida. Eu coloquei, mas eu não sei se está certo, essa condução do dormitório 2 para a cozinha, para as tomadas da cozinha, pela parede. Eu coloquei, mas eu não consegui visualizar se isso estava certo. Porque é como se ela passasse de um canto para o outro. Atravessa a parede, não tem problema não, pode fazer. Eu não sei se eu faria, eu preferiria ligar daqui mesmo, do teto para cá. Até porque o 5 já está aqui, né? O 5 já chegou aqui também, ó. E olha, aqui tem uma carga de 6 mil. Verdade. Essa carga de 6 mil. Nem eu lembrar que tinha ela. 6 mil. Você especificou o que era de 6 mil na cozinha, azulzinho. Sim, é o fogão, né? Essa de 6 mil é do fogão. Eu colocaria, é mais do que boa parte de chuveiros, eu colocaria um circuito próprio. Na verdade, tem que ser um circuito próprio, né? E 6 mil aqui já ultrapassa os 2.200, pela nossa norma, equipamentos com correntes superiores a 10 amperes. 10 amperes vezes 220 volts dá 2.200 VA. Então, tudo que tiver acima de 2.200 é um circuito só, certo? Chuveiro é um circuito só, no caso esse fogão elétrico, um circuito só, obrigatoriamente. Aí ar-condicionado, dificilmente você vai precisar de um ar-condicionado com uma potência de 2.200 para uma casa, mas coloque para um só também, não tem problema não. Certo? Agora o contrário, por exemplo, nesse caso aqui é obrigatório esse chuveiro
perdão, esse fogão da cozinha aqui, elétrico, ele é obrigatório, não tem opção, ele é obrigatório, por norma, ter um circuito próprio só para ele. Agora que eu fui reparar. E outra recomendação não é que você seguiu, pelo menos, né? Tomadas de uso geral ficarem no mesmo circuito, no mesmo cômodo, né? Então, aqui é específica, essa daqui, a de 2.000 e a de 500, mas as de uso geral deixar no mesmo circuito sempre, no mesmo cômodo. Ok, pessoal, alguma dúvida aí sobre o projeto da Mirella? Então, tem essas melhorias, né? Tem que adicionar um monte de fase neutro térmico individualmente para cada circuito. Mirella quer tirar alguma dúvida ainda? Deu para entender direitinho? Não, professor, entendi. Obrigada. Então, vamos agora Eu esqueci também de botar aquelas letrinhas, eu não sei se é obrigatório, do a iluminação, interruptor. isso. Bota aqui A, isso aqui é o interruptor A, a lâmpada A e a lâmpada A, ou seja, eles são controlados pelo mesmo interruptor, né? Então, no three-way, o par tem que ser com a mesma letra, no three-way, já que eles controlam a mesma lâmpada ou o mesmo conjunto de lâmpadas, né? Professor, Oi. eu vi que em alguns projetos, essa bolinha da iluminação, ela fica dividida mais ou menos em três. Aí acho que ele identifica o circuito e a letra, né, do interruptor. Sem problema, Né? pode fazer também. Pode fazer também. E pode botar essa voltagem que a Mirella fez ou não é necessário? Como é? Essa Potência. isso. Tem que ser botada? Geralmente, o que eu faço, né? Tem até naquele exemplo que a gente fez. Para não ficar muito poluído o desenho, aqui, para não ficar muito poluído, o que se faz? Pronto, aqui. Para não ficar muito poluído o desenho, o que se faz? Teoricamente, toda carga de iluminação, tomada, tudo tem que estar identificado, além do circuito, né, tem que estar identificada a potência. Mas como a gente vai ter muitas tomadas de 100 e muita iluminação de 100, aí já bota aqui, ó, os pontos que têm potência de 100 não serão identificados. Pronto. Aí já dá uma limpada, né? Vem para aqui. Eu sei que essa tomada tem 100, essa tem 100, essa tem 100, essa de 100, essas lâmpadas aqui estão 200, mas essa daqui tem 100, 100, 100, essa lâmpada aqui de 100, e aí já dá fica um pouco menos de informação. E onde não tiver, você sabe que tem 100, entendeu? Certo. Vamos ver quem era o próximo. Professor, em relação a isso que o senhor falou de colocar as tomadas no mesmo circuito, porque caso a gente desligue, não tem o risco de alguém levar um choque, né, por achar que está tudo desligado. Eu não entendi muito a lógica, porque, por exemplo, dentro de um quarto, você tem as tomadas que vão estar ligadas em determinado circuito e você pode ter um ar-condicionado que vai estar ligado em outro circuito. Sim, sim. Aí eu fiquei Como é que você pode... Repita, por favor. O senhor falou para deixar as tomadas todas no mesmo circuito. Deu exemplo no caso da Mirella. Sim, mas no caso de tomadas de uso geral. No caso de tomadas de uso geral, certo? Então, aqui, nesse quarto. Dá para a gente identificar qual é de uso geral e a de uso específico? Não, né? O específico vai ter um equipamento específico, até localizado ali perto, não pode ter uma distância, ou seja, a de uso específico da cozinha, do banheiro, vai ser um chuveiro. A de uso específico do quarto vai ser um ar-condicionado, certo? A de uso específico da cozinha vai ser uma algum equipamento que não vai sair muito dali, ele não vai ter mobilidade para você colocar outra coisa ali, é para ele, entendeu? Essa tomada é para esse equipamento. Eu não vou ligar nunca outro equipamento nessa tomada, entendeu? Então, temos essa ideia do uso específico. Aí, quando eu estou no mesmo cômodo, por exemplo, aqui eu estou no quarto, todas as tomadinhas baixas, todo mundo do mesmo circuito. Aqui eu estou na sala, todas as tomadas baixas, médias, todo mundo do mesmo circuito. Aqui na cozinha, essas duas aqui que são gerais, né? No mesmo circuito. Essas outras aqui são específicas. Então,
É uma torneira elétrica, é uma torneira quente, é um forno elétrico, é alguma coisa que foi feita para ele ali, essa tomada. E não para ficar tirando e colocando outra coisa por ali, entendeu? Então, essa é a ideia, né? Tomadas de uso geral, aquelas ficam até sem nada conectadas, muito, boa parte do tempo, serem do mesmo circuito dentro do cômodo. Aqui são 4, as 4 do mesmo. Um outro exemplo aqui. Vou mostrar outros exemplos. Deixa eu abrir o do Everton. Everton Pereira da Silva, né? Isso. Bem, do Everton, vamos lá. Só uma página mesmo. Aqui ficou ótimo, Everton, aqui a apresentação. Então, já colocou aqui já na prancha. Identificou direitinho. Colocou o quadro com as potências, né, o dimensionamento. Colocou o mínimo, não foi aqui? Foi, professor. Eu usei o mínimo. Ó, aqui no banheiro, Everton, a gente considera a tomada de uso geral, a de 600, certo? Uma de 600. A que a gente coloca é uma tomada de uso geral. Não tem um equipamento específico que vai usá-la, não. Mas e aquela, a do chuveiro? A do chuveiro Que não é totalmente tomada, né? Só o local ali que vai ter para instalação. Aí ela é específica. Nesse sentido, teria uma tomada de 600 e outra de 600? Não, a do chuveiro é de 5.000, 6.000 watts, 5.400, 600 não. Ok. Esse valor de 600 aqui, talvez você tenha confundido aqui, Everton, até que eu estou vendo aqui na cozinha, provavelmente confundiu. Não é porque a tomada é de 600 que ela é de uso específico, não, certo? A tomada de uso específico vai receber a potência do equipamento que ela está se propondo a ligar. Então, qual é a potência do chuveiro? 5.000, 6.000, 7.000 watts, dependendo do que o seu cliente for comprar. Geralmente, 5.500 é a potência média que a gente faz. Os projetos dimensionam para 5.500 watts. Então, você vai considerar essa potência e a tomada de uso específica dessa potência, certo? A tomada de 600, que é obrigatória no banheiro, é uma tomada de uso geral. Vamos botar uma aqui no ladinho de uso geral e uma de 5.400 de uso específico. Aquelas tomadas da cozinha, que são as 3 primeiras de 600 e dali em diante de 100, é tudo tomada de uso geral, certo? Então, se tem tomada de uso geral, você botou 2 aqui, se pela área, pelo perímetro, fosse 2 aqui, seriam as 2 de 600, mas pelo perímetro eu já vejo que não são 2 só, né? A cozinha, pelo perímetro aqui, que 13,75 vai dar 4 tomadas, né? É de 3,5 em 3,5, então 3,5 em 3,5 vai dar 14, né? Ou fração, então deu 14, mas mesmo assim eu vou usar 4 tomadas, as 3 primeiras de 600 e uma de 100. Isso tudo de uso geral. Aí, uso específico, você pode, se quiser botar um fogão elétrico, quiser botar até uma geladeira, para não considerar a geladeira tomada de uso geral, você coloca uma de uso específico. Pode colocar esse equipamento como uso específico sem problema. Nessa parte de dimensionamento das tomadas, eu fiquei um pouco com dúvidas, porque eu estava considerando essas tomadas de 600 VA como tomadas de uso específico. Não. E as de 100 VA como de uso geral. Aí, Eu também estava pensando assim. Por isso que eu coloquei todas as tomadas de 600 como uso específico e as de 100 como uso geral. Uhum. Não, mas aqui, ó, como é que falou lá do dimensionamento, tomada de uso específico. A potência dessas tomadas
vai ser atribuída igual à potência do equipamento que ela vai alimentar. Então, se botar 1, você tem que saber qual é a potência do equipamento, né? Então, você vai lá na tabelinha do fabricante, ou uma tabela dessa de potência de aparelhos, né? Que eu mostrei para vocês aí no livro, tem, e nas próprias normas das distribuidoras também tem essas tabelas. Aí você identifica qual é a potência, certo? Então, não é de 600. Aquelas de chuveiro, a gente estava falando do chuveiro não, de cozinha, era TUG, né? Era tomada de uso geral. As 3 primeiras de 600 e da 4ª em diante de 100. É tomada de uso geral, certo? Então, uma olhadinha depois aqui. E tomada de uso específico, não. E tomada de uso específico, ó, banheiro, a de 600. Tomada de uso geral. Né? A de 600, né? Próximo ao lavabo. Você vai poder ligar ali um secador de cabelo, vou poder ligar um barbeador elétrico. Não tem um equipamento específico para usar aquela tomada. Já do chuveiro, não. O chuveiro é só o chuveiro. Ninguém vai usar aquela tomada para outra finalidade. Deixa eu voltar lá para o seu projeto. Pronto, vai corrigir, né? Essas quantidades e potências das tomadas. A iluminação, acredito que esteja certo. Baseado na área. A divisão de circuitos. Ficaram 7 circuitos aqui. Iluminação, tomadas de 100. E aí, enfim, a gente tem que ver, tem que lembrar dessa regrinha para a divisão de circuitos. Vou lembrar dessa regrinha aqui para a divisão de circuitos. Tomada e iluminação separado. As tomadas de equipamentos com mais de 10 amperes vai ser um circuito só para ele. Então, 10 amperes vezes 220 volts vai dar 2.200 VA, volt e ampere. Então, deu mais de 2.000, eu até, assim, teoricamente, né, deu mais de 2.200, tem que ter um já, teoricamente não, obrigatoriamente, mas geralmente acima de 1.000 eu já até avalio, dependendo do equipamento, já colocar um circuito próprio para ele. Como no caso de ar-condicionados, por exemplo. Então, eu deixo um circuitozinho só para ele, mas para seguir a regra da norma, a partir de 2.200, um circuito próprio, daí para cima. E cozinhas, no caso, mesmo sendo tomadas de 100, se for mais de 4, né, 4 ou mais, para a cozinha, circuito separado também. Então, essa daqui é a regra principal. Aí você fez aqui o circuito do banheiro, o circuito da cozinha, da copa, da área de serviço e do ar-condicionado. Sim, aí também é outra interpretação. Não necessariamente aqui eu preciso ter um para cada, né? Um circuito para cozinha, um para copa-cozinha, um para área de serviço, um para lavanderia e outro. Eu posso ter um só, pelo menos, para todos, ou até agrupar entre eles, né? Botar um para cozinha e para copa, outro para área de serviço e lavanderia, pronto. Aí eu posso agrupar. Eu só não posso misturar cozinha com quarto, por exemplo. Ou cozinha com a sala. Aí não pode misturar, tem que ficar separado. Pronto, aí então os elementos, o padrão utilizado de legenda, ok. Vamos ver aqui o local que você escolheu para colocar o quadro. Está na cozinha. Na cozinha, está aqui em cima, na cozinha. Beleza. Então, o quadro foi colocado na cozinha, né? E aí também, assim, era aquela partezinha externa, né? Era só para dizer que do medidor geral para o quadro vem pelo piso, geralmente, por não ter ao redor aqui, a gente não ter teto, né? Então, aqui colocou na cozinha, ok? Da cozinha, você saiu aqui para esse quarto. Pronto, aqui tem algumas coisas para melhorar. Olha aqui o que você fez. Ó.
da cozinha, do quadro de distribuição, você veio para o ponto de iluminação do quarto, e aqui desceu para uma tomada na parede, certo? Aí da tomada veio para esse ponto do interruptor aqui, sem problema. Mas aqui, ó, isso aqui não existe, pessoal. Você não pode fazer esse tipo de... Como é que eu vou fazer meu quadradinho aqui? Não está mais fazendo. Você não pode fazer esse tipo de conexão aqui, sair do meio do eletroduto com a ramificação, certo? A gente não pode fazer isso. Eu só posso ramificar de uma caixinha de passagem, ou seja, de um elemento de parede já existente, que tem uma caixa de passagem ali por trás dele, que é uma tomada ou um interruptor. Então, essa ramificação aqui pode sair daqui vir para aqui para trás, sem problema, desse daqui, porque tem uma caixa de passagem, mesmo a gente não vendo o desenho dela aqui, mas como tem uma tomada, tem uma caixa de passagem aqui por trás. Aqueles buraquinhos, essa caixinha de passagem aqui, ó. Caixinha de passagem está lá, essa caixinha de passagem aqui, toda tomada, todo interruptor, todo elemento de parede, essa caixinha está, certo? Então, aqui eu já tenho a conexão dos eletrodutos, né, para fazer a ramificação. Agora, eu não posso fazer uma ramificação nesse sentido aqui, sair do meio do eletroduto para algum outro elemento. E também, é que eu digo para vocês sempre, a gente esqueça os elementos de parede inicialmente. Vamos lembrar dos elementos, vamos conectar todos os elementos de teto, certo? Vamos conectar todos os elementos de teto. Então, eu não vou sair de um elemento de parede e fazer uma ramificação para o elemento de teto, do cômodo vizinho, entendeu? A gente vai primeiro para os elementos de teto e depois deles a gente desce para as paredes, certo? Isso daí foi uma coincidência que aconteceu mesmo, porque primeiro eu fui colocando os elementos de teto, depois os de parede. Aí fui fazendo essa conexão com os elementos de parede, e aí foi que um ficou em cima do outro. Aí eu fiquei sem saber como indicar que estava um por cima do outro. Aí eu só fiz essa linha mesmo única, que acabou juntando os dois circuitos do banheiro com o do dormitório. Uhum. Mas eu podia até tirar esse daqui mesmo e fazer essa conexão direta. Além disso, ficou um caminho fechado. Olha o caminho fechado. Eu do quadro venho para o dormitório 2, dormitório 2 venho para a tomada, da tomada subo de novo para o banheiro, do banheiro venho para a copa, da copa subo para a cozinha e da cozinha volto para o quadro. Antes ficou um caminhozinho fechado, o redundante aqui. Eu não precisava de alguma dessas, qualquer um que eu rompesse aqui, eu teria um caminho único para chegar no quadro, certo? Aí do quadro aqui, você veio para cá, e daqui, beleza. Do quadro veio para cá, veio para cá, veio para cá. Não tem problema não, tranquilo. É como outra coisa também. Vamos lá. Para chegar, vamos ver o tamanho do caminho do fio, o comprimento do fio, para a gente chegar nessa tomada aqui, do jeito que está. Para chegar nessa tomada do dormitório 1. Dá um zoom alto. Eu vou ter que sair do quadro. Aí, se eu vier por aqui, eu não tenho... Na verdade, eu até tenho, né? Mas vamos lá. Eu vou sair do quadro, vir aqui para a cozinha, vir para a copa, descer aqui para a sala, e da sala vir para o dormitório para subir para essa tomada. Então, acho que vale a pena ter um número maior, ter uma saída direta, vamos dizer assim. Eu colocaria uma saída direta do quadro para a copa. E aí, tudo bem. A copa se comunica com esses dois cômodos, que são meio que vizinhos à copa, né? Faltou o rolazinho aqui, né? Um ponto de iluminação aqui, uma tomada e um interruptor, nesse corredorzinho aqui. Inclusive, achei que tem uma paredinha aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma paredinha aqui. Até onde as meninas colocaram, né? Então, tem que ter essa lâmpadazinha aqui. Essa paredinha aqui atrás dessa porta. Então,
meio fechado aqui, né? Por essas portas, essa parede, essa daqui. Então tem que ter uma luz aqui, uma tomada e um interruptor. Bem, então eletrodutos. Ok, aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui tem 7 conexões, já tem muito eletroduto aqui. Lá a gente recomendou, né, nas recomendações, colocar até, eu esqueci, acho que até 6, eu acho. 6, deixa eu ver aqui. Aqui são as recomendações. Interligar inicialmente os pontos de luz, interligar interruptores depois. As caixas octogonais interligadas até 6. E eu até prefiro 5. As caixinhas de teto, né? Aqui você já colocou 7. Então, até ajudaria para reduzir o número de conexões, né? Ficaram 7 eletrodutos saindo dessa caixinha. É um número grande. Então, já mataria uma dessas conexões e mandaria por outro caminho. Dá para tirar, inclusive, essas duas. Com o banheiro e com a cozinha. E aqui também não era... Olha como a gente está perto. 2 elementos de parede relativamente perto, próximos. Esse three-way aqui e essa tomada. São na mesma altura, inclusive, né? Tomada sempre, interruptor sempre vai estar à altura média, né? 1 metro e pouco do solo. E esse three-way e essa tomada média já 1 metro e pouco do solo também. Então, podia fazer a conexão entre eles aqui já direto e economizaria uma saída do quadro lá de cima. Oi, professor, tem partes aí que eu fiz desse jeito porque eu esqueci de colocar aqueles interruptores que tem o interruptor normal e o de tomada. Aí eu fui colocando assim esses elementos mais únicos. Tranquilo. Pronto, o resto aqui tem 5. Aqui tem 3. Pronto, aqui você aproveitou bem. Beleza. Vamos agora para os circuitos de iluminação. Então, vamos para a saída dos circuitos aqui, né? Pronto, aqui eu já vi que você acabou não colocando a identificação como é necessário, né? Cada circuito, tem 7 circuitos aqui, né? Que você vai corrigir depois. São 7 circuitos, então, do quadro vão ter que sair os 7 circuitos. Fase, neutro e terra, caso tenha os 3, né? Iluminação, só fase neutro, mais o restante de tomada, fase, neutro e terra. Tem que sair esses 3 condutores por alguma saída desse quadro. Né? E identificar aqui em cima. Então, aqui você mandou até um retorno, não entendi esse retorno aqui. O retorno vai ficar apenas entre o interruptor e a lâmpada, né? Se for um controle simples, que é o caso aqui. Não precisa nem desse retorno aqui. Era aqui para esse cômodo, né? Especificamente, só o circuito... Esse circuito 7 foi de que mesmo? Era só o 2 e uma tomada do 7. O ar-condicionado, perfeito. Então, aqui sairia... eu não entendi realmente esse neutro. Você acabou se confundindo com esse retorno aqui. Ou eu acho que eu confundi mesmo, era para ele estar na outra fiação aqui. Essa fiação vertical. Sentido vertical, na verdade, né? Você pode ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V para cá, esquecendo de apagar ele. Foi isso. Mas aqui teria que sair fase neutro do circuito de iluminação, fase neutro e terra do circuito 2, e se essa ligação for feita por aqui mesmo, né, os circuitos que vão alimentar aqui, o circuito 3, também, fase neutro e terra do circuito 3. Enfim, tem que dar uma revisada geral, as mesmas recomendações que eu dei no anterior aqui, né, que
da Mirella, que ela acabou esquecendo de colocar a identificação e repetir, né, fase, neutro e terra para cada um, da forma que a Raíssa fez, né. Então, se tiver 4 circuitos, fase, neutro e terra do 3, fase, neutro e terra do 4, fase, neutro e terra do 5, repetir quantos circuitos tiverem, eu vou ter que repetir os condutores dentro do eletroduto, certo? Vamos ver para só a ligação aqui, a fase vem para esse interruptor, vai 2 retornos, 2, volta uma fase, aqui a fase veio para esse de baixo, 2 retornos para esse daqui, desce os 3, beleza. Eu acho que está certinho. Pronto, depois de uma olhadinha nisso daí, esse aqui foi o Everton, né? Everton. Essas recomendações, tá ok. Ok, pessoal, então a gente analisou aqui os 3 projetos aqui que foram permitidos. Eu acredito que tenham tirado algumas dúvidas que porventura tenham ficado. E algumas recomendações que eu dou são as seguintes. Veja a questão do tempo, pessoal. Na prova, o tempo é importantíssimo, certo? Então, saibam controlar o tempo adequadamente, de forma que não fiquem muito parados numa questão. Leia tudo antes de fazer. E aqui também, eu não vou aceitar prova enviada por e-mail depois do prazo estabelecido ali, não. Certo? Eu dou mais tempo, inclusive, do que o tempo de aula, que é 1h40. Vocês vão ter aí 2h30 para fazerem, enfim. Eu boto meia hora a mais, geralmente, né? 1h40, então 2h10. Mas eu posso até botar 2h20, por considerar que tem, até na prova presencial, eu dou meia horinha a mais, quando não tenho aula depois, eu deixo o monitor verificando. Então, aqui eu vou dar, além dessa meia horinha, uns 10 minutinhos a mais para vocês terem um tempo de digitalizarem os documentos, né? A parte de conta, tal. Ou também, se quiser fazer em arquivo, pode fazer também, não tem problema não. Mas se for fazer à mão, né? Não vou avaliar essa questão, eu prefiro todo mundo fazendo à mão mesmo, perdão. Então, eu vou colocar lá bem detalhadamente, todo mundo fazendo à mão. E aí, quando vocês copiarem, fizerem lá o projetinho, ou fizerem as contas, ou escreverem os textos, darem tempo de digitalizarem com o celular ou com a impressora multifuncional que vocês tiverem aí, e mandarem fazer um upload lá no AVA. Então, isso daí pode levar uns 5, 10 minutos para ser feito, então já bota esse tempinho a mais. Eu vou colocar 3 tentativas, certo? Não sei se alguém já fez prova pelo Moodle aqui, deve ter feito no PLE, né? Tem a questão das tentativas, eu tinha colocado uma só e causou uma série de problemas, porque às vezes o aluno vai e erra alguma coisa, esquece de colocar uma página, e aí era problemático, então vou deixar até 3. E aí com essas 3 dá até para vocês se planejarem, dizer assim, olha, está faltando 20 minutos, eu já vou mandar uma primeira tentativa enquanto eu estou terminando a questão. Terminou a questão, deu tempo de fazer e mandar, beleza. Também, se não deu, já tem uma tentativa garantida. É melhor do que faltar 5 minutos e fazer tudo e a internet na sua casa cair, por exemplo. Então, ou dar uma estabilidade momentânea naquele momento. Então, é melhor garantir logo, já fez ali, já faço o upload. Eu também fiz no PLE por questão, e aí foi um problema, que atrasava mais ainda. Estou fazendo de uma vez só, toda a prova sendo colocada no arquivo único de uma vez só, sendo mais rápido, mais simples esse procedimento. E pronto, cuidado com o tempo, tentar exercitar, rever as aulas, tentar rever os exercícios, tentar tirar dúvida com o monitor, pode procurar que ele está bem exposto, como aluno também, pode ter época, vai estar em época de prova também, então, mas se organizar direitinho com ele um horário, ele vai atender sem dúvidas. E é isso, pessoal. Desejo boa sorte para todo mundo
E terça-feira, 11 horas, a gente inicia. Ok? Alguém quer tirar alguma dúvida? Teria o tempo para copiar. Deixa o computador mesmo, porque não tem impressora aqui. É possível fazer à mão sem imprimir? Sim, claro, pode fazer à mão. Pega uma folhinha, faz à mão, escaneia com esses aplicativos, né, que o Can Scanner, o CS, Can Scanner, vou procurar, tem para Android e para iOS também. Então é só baixar, deixar na qualidade boa a imagem, gerar o PDF ou na versão doc mesmo, o sistema aceita, mandar, tá tudo certo. Duas coisinhas finais, né? Não é um resultado final, o valor final, vou botar alguma coisa para você fazer uma continha, uma coisa ou outra, não é aquele valor final para determinar a sua nota. Senão eu poderia até fazer de múltipla escolha, que o Moodle permite, e corrige sozinho, inclusive. Então, para mim, o que vale, talvez até mais que o resultado final, é o desenvolvimento. Então, se no decorrer de uma determinada questão, eu coloquei lá para você calcular potência ativa, potência reativa, potência aparente, por exemplo, você não chegou no resultado correto, mas no decorrer eu identifiquei exatamente a sua linha de raciocínio, você errou uma soma, ou uma subtração, alguma continha, não vai ter a nota completa, certamente, mas também não vai perder tudo. Então, eu sempre considero isso nas minhas correções, certo? Por isso que às vezes até demora um pouco, já estou antecipando aqui o pedido de desculpa, mas espero que até 15 dias vocês tenham essa nota já. Então, eu vou olhar com cuidado, uma por uma, questão por questão, tentando identificar onde foi até onde o raciocínio foi lógico. E se tiver só o resultado final e pronto, também para mim não serve de nada, mesmo ele estando correto, né? Vale ao desenvolvimento, certo? Se tiver só, não, tive uma visão aqui, apareceu aqui que a potência é 9,93. E exatamente esse valor, mas para mim não adianta. Eu quero ver os cálculos, quero ver o procedimento, quero ver tudo direitinho, certo? Até para saber se foi uma sorte ali, aquele valor, ou se está correto efetivamente. Bem, pessoal, então é isso. Tentem detalhar o máximo possível na hora da prova. Não deixe nenhuma questão em branco. Tem gente que às vezes não sabe, mas pelo menos desenvolveu alguma coisa. Eu considero ali um meio ponto numa questão, uns 3 décimos em outra, e já vai ajudando, certo? Não deixe questões em branco. É isso que eu sempre peço. E no mais é isso. Até terça-feira e boa sorte para todo mundo, pessoal. Se precisarem é só falar, viu? Tchau, tchau e até mais.